Fala meu parceiro, tudo de boa? Eu sou o Rendercal e hoje o vídeo vai ser sobre um dos animes mais fodas da temporada. Eu tô falando de Gachakuta. Se você ainda não assistiu, fica aí que eu vou estar te dando uma palhinha do quão foda é esse anime. Bom, o anime começa mostrando uma sociedade completamente dividida. De um lado tem os ricos vivendo numa cidade cheia de luxo, onde todo mundo descarta tudo como se não fosse nada. E do outro tem os pobres, com casas caindo aos pedaços, roupas rasgadas e catando o lixo que os ricos jogam fora. Esse lixo que os ricos descartam vão para áreas subterrâneas, onde os caminhões recolhem e levam para o centro de distribuição. E é aí que a gente conhece o nosso protagonista, um moleque misterioso e disfarçado dos pés à cabeça que invade esse lugar para roubar o lixo. Mas é óbvio que ele é pego no ato por um segurança, o guardinha do lixão ativa o alarme e começa um tiroteio do caramba. Nosso prota desvia de tudo que nem Matrix e começa uma perseguição. Depois de correr bastante, ele consegue despistar os guardas, mas acaba sendo baleado de respawn. Depois disso tudo, o moleque volta pra superfície, e é aí que a gente entende a realidade desse mundo. Tem a cidade flutuante lá em cima, a parte dos ricos, onde vivem os apóstolos, e embaixo tem a periferia, toda ferrada, onde vivem os tribais, os pobres. E então, somos realmente apresentados ao protagonista, o Rudo, aquele moleque que invadiu o lixão. Ele é tipo um restaurador. Conserta o lixo que os apóstolos jogam fora para poder vender e ganhar uma grana. É uma vida merda, mas é o que tem. Ele gosta muito de fazer isso porque ele vê muito valor nas coisas que foram descartadas pelas pessoas. Aí aparece a Shiwa, a amiga dele e a garota que ele gosta muito. Ela fica sabendo que o Rudo invadiu o outro lado e foi dar sermão nele. Aí já dá pra ver que ela gosta muito dele também. Ela fica bastante preocupada com ele roubando o centro de distribuição e acabar sendo pego. E como sempre, aparece uma cambada de delinquentes pra encher o saco do Rudo. Eles chamam ele de nojento e fedorento, e aqui a gente descobre o passado pesado dele. O pai do Rudo era um assassino que matou várias pessoas. Por causa disso, o pai dele foi sentenciado ao abismo. O abismo é tipo um buraco gigante sem fundo que fica nas margens da cidade. É pra lá que eles jogam criminosos, lixo e até os mortos. É basicamente um lixão a céu aberto misturado com cemitério. Tudo que é considerado ruim é jogado nesse abismo pelos apóstolos. Depois desse encontro com os delinquentes, o Rudo e a Shiwa voltam a conversar. Só que a mãe dela aparece e atrapalha tudo, bem na hora que ele ia dar um presente pra ela. Tava indo tudo tão bem antes dela aparecer, coitado do Rudo, cara. Depois disso, o Rudo volta pra casa e a gente conhece o Regto. Ele que acabou cuidando do Rudo desde criança quando ele ficou sozinho depois que o pai foi jogado pro abismo. O Recto também dá um sermão no Rudo por ele ter invadido o lixão e começa a cuidar dos ferimentos dele. E aí a gente descobre por que o Rudo usa essas luvas estranhas. As mãos dele são completamente deformadas. O próprio pai dele machucou as mãos do moleque a ponto de deixá-las assim. E só por isso eu já concordo que o pai dele mereceu ter sido jogado no abismo. As luvas ajudam a diminuir a dor e o sofrimento dele. O Recto sempre tratou o Rudo como um filho, cuidando dele desde criança. No dia seguinte, o Rudo ganha coragem e decide se declarar pra Shiwa e dá o presente pra ela. No caminho, ele para pra ver mais uma sentença no abismo. Os apóstolos são fanáticos religiosos, fazem todo o ritual antes de jogar as pessoas lá embaixo. É bem pesado. A Shiwa aparece e começa a conversar com ele sobre o triste fim que essas pessoas recebem, e no meio da conversa, ela acaba deixando escapar que gosta dele. O Rudo fica feliz pra caramba, fica todo envergonhado e confessa que gosta dela também. Dá o seu de presente pra ela e sai correndo todo empolgado pra contar tudo pro Recto. Mas infelizmente, a felicidade dele dura muito pouco, porque quando ele chega em casa, ele encontra um cara mascarado enfiando uma faca no peito do Recto. O Rudo tenta atacar o cara, mas acaba sendo ferido também, e o maluco foge dali. O Recto, antes de morrer, manda o Rudo fugir pra tentar sobreviver e quem sabe mudar essa sociedade de merda que eles vivem. Mas o Rudo fica ali pra tentar salvar ele ou conseguir alguma ajuda, e por causa disso, acaba sendo pego em flagrante pelos guardas. Ele é acusado de ter matado o Recto, sem prova nenhuma, sem julgamento, nem nada. Só acusaram ele e pronto. O cara é sentenciado a ser jogado no abismo, e o pior de tudo, a única pessoa que ele podia contar naquele momento, a Shiwa, também não acredita nas palavras dele. Agora, ela acha que ele é um assassino, como o pai dele. Ela joga o presente dele fora e vai embora, pensando que ele realmente matou o Recto. Mano, essa parte me deixou triste demais pelo Rudo, velho. O cara perdeu tudo em questão de minutos, o pai adotivo dele foi assassinado. Ele foi acusado injustamente e a garota que ele mais gostava virou as costas pra ele no final. Então o Rudo é jogado no abismo. E cara, o abismo é tão grande que parece que o moleque tá caindo infinitamente. Ele cai tanto que nem a luz do sol chega mais onde ele tá. Depois de cair por muito tempo, ele finalmente bate no solo e é milagrosamente salvo por uma pilha gigante de lixo que amorteceu a queda. Enquanto ele tenta entender onde tá, uma criatura enorme feita de lixo se levanta e parte pra cima dele. O Rudo começa a correr, mas aparecem mais 3 dessas criaturas, porém menores para caçar ele também. Agora ele tá cercado por 4 monstros de lixo querendo matar ele. Ele fica pensando no jeito de fugir antes de morrer, mas ele lembra que precisa se vingar, precisa descobrir quem matou o Recto. Então ele lembra que é o protagonista do anime e pega uma barra de ferro do chão e parte pra porrada contra as criaturas. Enquanto isso, de longe, um cara mascarado vê a cena e resolve conferir de perto. Começa uma luta muito bem animada entre o Rudo e as criaturas. O moleque consegue cortar um dos monstros usando um pedaço de chapa de metal, mas o preço disso foi muito alto. Ele perdeu muito sangue e ficou fraco, deixando a guarda aberta pra criatura maior, que acerta ele com a onda de lixo. Quando tudo
parecia perdido, o cara do guarda-chuva aparece pra ajudar. Ele dá uma máscara pro Rudo conseguir respirar naquele lugar e manda ele fazer silêncio, mas o Rudo, sendo Rudo, não cala a boca e começa a gritar fazendo um monte de pergunta. O cara fica puto e começa a gritar de volta também. Ele explica pro Rudo que aquilo não é um abismo, é a superfície real, e que aquele lixo todo foi jogado pela cidade flutuante. Pelo que deu a entender, o lugar onde o Rudo vivia era uma cidade flutuante que voa pelo mundo usando a superfície como lixão, e o pessoal da superfície chama quem vive lá em cima de celestiais. Além disso, ele explica que aquelas criaturas são feras maculadas, e que elas só podem ser mortas por armas especiais. E elas reagem aos barulhos que as pessoas fazem, por isso o Rudo tinha que ficar quieto. Então o cara mascarado ativa um poder estranho que transforma o guarda-chuva dele numa arma absurda. E com essa arma, ele destrói facilmente as 3 criaturas menores de uma vez só. A animação dessa cena foi foda demais, o estúdio desse anime tá de parabéns, cara. Agora só resta a criatura maior. O cara parte pra cima dela e derrota ela usando seu poder especial. Depois de acabar com as feras, ele finalmente revela quem ele é. O nome dele é Engine, um zelador da superfície. O Rudo acaba desmanhando depois disso tudo. Aí começa um flashback do passado dele, onde o Recto ensinou pra ele que as coisas, quando você trata com muito carinho, podem abrigar almas. O Recto disse que aquilo era só uma lenda, mas que ele acreditava. E por causa disso, o Rudo passou a acreditar que as luvas também abrigam uma alma desde aquele dia. Guarda bem essa informação porque ela vai ser muito importante mais pra frente. Quando o Rudo acorda, ele tá amarrado e sendo arrastado pelo Engine. Ele começa a gritar e discutir com o cara de novo, exigindo que ele conte tudo sobre aquele lugar e como ele pode voltar pra superfície. Mas o Engine diz que no momento não dá pra ele voltar ao paraíso. Sim, é assim que chamam a cidade flutuante de onde o Rudo veio. E ela se movimenta constantemente pelo mundo, o que dificulta ainda mais de encontrar ela, além de outros motivos. Mas o Rudo continua insistindo, querendo saber de tudo sobre aquele mundo. O Engine fica puto com tanta pergunta e resolve ensinar da pior forma possível. Ele larga o Rudo sozinho e amarrado num posto de gasolina, abandonado com vários malucos estranhos por perto. Os caras perguntam se ele é um celestial, por causa das roupas dele, e o Rudo, sendo burro, confirma que sim. Os malucos nunca tinham visto o celestial vivo, então começam a fazer várias perguntas para ele. Mas o que parecia gente legal era o oposto. Os caras desamarram o Rudo e amarram ele no caminhão. Eles revelam que todo mundo odeia os celestiais, porque eles jogam lixo na superfície, matando pessoas, poluindo o mundo e fazendo aquelas criaturas aparecerem. Por causa disso, eles vão vender o Rudo para ganhar uma boa grana com ele. O Rudo fica ainda mais puto. Todo mundo nesse mundo é um bando de lixo para ele, não importa se é de cima ou se é de baixo. Então ele morde a mão de um dos caras e arranca os dedos dele com a boca e começa a mastigar. Essa cena é bizarra demais, cara. E no processo, ele ativa os poderes dele de protagonista e arranca as correntes, se libertando. Enquanto isso, de longe, o Engine só tava observando tudo, e ele realmente estava certo sobre o Rudo, o moleque especial. Finalmente somos apresentados aos poderes do Rudo. Ele é um Giver, alguém capaz de dar vida a objetos e usar os poderes deles. E o Rudo dá vida às correntes que prendiam ele. As correntes ficam cheias de espinhos e ele usa elas como arma. Os inimigos tentam destruir as correntes dele, porque os Givers não são nada sem seus objetos. Eles até conseguem tirar elas do Rudo, mas o moleque pega um pneu que estava voando por conta do poder dele e transforma em arma também, impressionando todo mundo. Aparentemente, uma pessoa só consegue utilizar um objeto por vez, mas o Rudo é diferente, ele consegue transformar vários ao mesmo tempo. Com isso, ele derrota todo mundo e quando ele ia bater no chefe da gangue, o Engine aparece pra impedir ele de matar o cara. O Engine confirma que fez aquilo tudo de propósito, porque ele precisava ter certeza que o Rudo tinha aquele poder antes de acolher o moleque. Mas agora que ele confirmou, ele vai contar tudo que o Rudo quer saber sobre os poderes dele. Porém, em troca, o Rudo precisa se juntar a eles e virar um zelador também. Então o Engine leva ele pra uma cidade próxima para receber cuidados médicos. E esse médico aí, na verdade, é uma mulher. Por essa você não esperava, né? Então ela tá cuidando dos ferimentos do Rudo contra a vontade dele, e o Engine tá ligando pra outro zelador pra deixar o moleque sobre os cuidados dele, porque é ele que vai ficar responsável pelo treinamento do Rudo. Então o Engine leva ele pra comer e explica melhor sobre a superfície. Ele fala que além do lixo, as emoções também se acumulam nesse mundo e com o tempo elas se transformam em energia, causando vários fenômenos diferentes, e um desses fenômenos é o surgimento das esferas maculadas. Além disso, essa mesma energia pode ser acumulada em objetos e dar vida a eles, assim como o Recto tinha dito antes. Esses itens com ânima acumulada recebem o nome de utensílios personalíssimos. Esse poder dos utensílios são os únicos capazes de atingir a alma das feras e matar elas de verdade, e apenas um Giver pode extrair o poder dos utensílios personalíssimos. Ele continua dizendo que os zeladores são um grupo de Givers fazendo o extermínio dessas feras maculadas, e que eles precisam de mais zeladores porque um Giver bom é bem raro de encontrar. O Engine também fala que não faz ideia de como o Rudo pode voltar para o paraíso, mas o chefe dele pode ter alguma informação sobre isso. Então o Rudo vai ter que virar um zelador se quiser obter mais informações, não tem jeito mesmo. Depois disso tudo, o Engine finalmente recebe a ligação do outro zelador que vai treinar o Rudo. Então ele dá o dinheiro pro Rudo comprar roupas novas, porque ele vendeu as roupas antigas dele. O Engine vendeu quase tudo do Rudo para poder pagar as contas médicas dele, mas o Rudo deixa o dinheiro na mesa e um gato rouba a bolsa de dinheiro dele. Então começa uma caça ao gato para pegar o dinheiro de volta. E nessa perseguição, ele pega um bastão que estava encostado
encostada na parede para tentar capturar o gato, mas esse bastão é de um cara que o Rudo não viu que tava ali. O Rudo captura o gato, mas o cara parece putaço da vida com o Rudo, porque o bastão que o Rudo roubou, na verdade era o utensílio desse cara. E usando os poderes dele, ele parte pra cima do Rudo e com um ataque ele quase leva o Rudo pra jogar no Vasco. Mas depois desse ataque, a gente descobre quem ele é. Somos apresentados ao Zanka, um zelador da equipe Akuta e também o treinador do Rudo. Depois de resolver esse mal entendido, eles se desculpam e se apresentam formalmente, mas a calmaria só dura alguns minutos. O Rudo, vendo que o Zanka tava sorrindo, ele tenta ser amigável e sorrir de volta pro Zanka de uma forma muito bizarra. Ele não sabia sorrir, ele nunca sorriu na vida dele, e isso levou o Zanka a ficar puto de novo, pensando que o Rudo tava zoando com a cara dele. Mano, essa cena é bizarra demais, cara. Olha essa cena do Rudo, fica parecendo uma velha, velho. Então eles ficam discutindo e partem pra cima um do outro. Dessa vez o Rudo também usa seus poderes, o que deixa o Zanka mais puto ainda, porque o poder do Rudo é transformar qualquer item que ele toque em utensílio personalíssimo. Ou seja, pro Zanka, aquele moleque só tá ali por causa de talento puro e não por esforço. Eles começam a se enfrentar e até nessa briguinha besta as cenas foram muito bem animadas. Porém, no meio da luta, o Zanka é acertado de raspão no rosto e percebe que o item que o Rudo tá usando como arma é um desentupidor de privada cheio de bosta. Isso deixa o Zanka em choque. E daí pra frente, foi o Zanka fugindo pra não ser acertado pelo Rudo, que tava sacudindo o desentupidor pela cidade, espalhando bosta pra todo lado. Tava parecendo cena de Scooby-Doo. Depois de tanta correria, o Rudo finalmente acerta o Zanka e ele fica todo melado de bosta. Essa cena foi incrível, fica melhor ainda quando o Enjin chega e fica sabendo do que aconteceu, o que faz ele ficar rindo igual a hiena. Eu ri demais junto com ele também nessa cena, velho. Essa cena foi perfeita. No carro, somos apresentados a outra zeladora, a Ryo, uma mulher que tava no porta-malas esperando por eles. E ela é linda demais. Ela elogia o cabelo do Rudo e começa a brincar com ele. E o moleque fica em choque porque tem uma garota linda mexendo no cabelo dele. Ele fica todo animadinho. Então o Andy começa a levar todo mundo pro quartel-general, pro Rudo começar o treinamento dele e conhecer o resto dos zeladores. E é assim que termina os 3 primeiros episódios de Gachakuta. A animação desse anime tá surreal, cara. As cenas de ação estão muito bem feitas, os designs das criaturas estão incríveis. Dificilmente você vê algo bem feito em 3D nos animes. E até as cenas de comédia como a do Desentupidor tão bem animadas. O estúdio Bug Films tá fazendo um trabalho incrível. Então é isso, galera. Se você ainda não assistiu esse anime, tá perdendo tempo. Esse aqui tem tudo pra ser um dos melhores animes da temporada. E se você curtiu o vídeo, deixa o like aí pra fortalecer, se inscreve no canal e ativa o sininho pra você não perder os próximos resumos. E comenta aí embaixo o que você achou de Gachakuta. Se você já tá assistindo ou se vai começar a assistir depois desse vídeo. E aí, você acha que o Rudo vai conseguir voltar ao paraíso? Deixe sua opinião aí nos comentários. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.